Salve, salve! Vibremos paz para que a paz se estabeleça em cada um. Bem-vindo ao canal Ao Espírita e começando mais um bate-papo semanal, eu, Mauro Mendes, agradeço a sua companhia. É muito bom ter você aqui comigo. E desde já eu agradeço a sua companhia e peço que se inscreva, deixe o seu gostei, ative o sininho, compartilhe, ajude-nos com esse trabalho. Hoje trataremos de alguns conceitos de forma interrogativa. O que é e qual a finalidade do Centro Espírita? Segundo Emmanuel, mentor do médium Francisco Cândido Xavier, é uma escola onde podemos aprender e ensinar, plantar o bem e recolher-lhe as graças, aprimorar-nos e aperfeiçoar os outros na senda eterna. Resumidamente, nessa fala, se abrirmos esse resumo, e como nós vamos ver em todo o discorrer do nosso bate-papo de hoje, são muitas, as atividades, a finalidade que vem e trazer como responsabilidade uma casa espírita. O Centro Espírita é uma célula de disseminação do espiritismo e do congraçamento, da união dos seus adeptos. A finalidade ou as finalidades do Centro Espírita devem discorrer como escola de formação espiritual e moral, e desempenhar um papel relevante na divulgação do Espiritismo e no atendimento a todos os que nele buscarem orientação e amparo. Para entendermos as suas finalidades, é importante que tenhamos o Centro Espírita como um núcleo de estudos, de fraternidade, de oração e de trabalho, com base no Evangelho de Jesus, mas à luz da doutrina espírita. Ser compreendido como a casa de uma grande família, onde as crianças, os jovens, os adultos e os mais idosos tenham oportunidade de conviver, de estudar e trabalhar. Deve a Casa Espírita proporcionar a seus trabalhadores e frequentadores oportunidade de exercitarem o aprimoramento íntimo pela vivência do Evangelho em seus trabalhos, tais como os de estudo, de orientação, de assistência espiritual e de assistência social também. É uma escola da alma. Na sua função de escola da alma, o Centro Espírita tem responsabilidade na educação integral do homem, como espírito imortal, e não como ser meramente existencial. Para tanto, deve promover, com vistas ao aprimoramento íntimo de seus frequentadores, o estudo metódico e sistemático e a explanação da doutrina espírita no seu tríplice aspecto: científico, filosófico e religioso. E ratifica na codificação kardeciana e no Evangelho de Jesus. Outras atividades básicas que lhe cabe desenvolver são promover a evangelização da criança à luz da doutrina espírita, incentivar e orientar o jovem para o estudo e a prática da doutrina espírita, e favorecer-lhe, proporcionar a integração nas tarefas do Centro Espírita. Promover o estudo da mediunidade, visando oferecer orientação segura para as atividades mediúnicas. Manter um trabalho de atendimento fraterno, através do diálogo, com orientação e esclarecimento às pessoas que buscam o Centro Espírita. Incentivar e orientar a instituição do culto do Evangelho no lar. Como posto de socorro material e espiritual,
Em nenhum momento o centro espírita ou a casa espírita pode se descuidar do atendimento de quantos o procuram em busca de orientação e socorro para os seus problemas materiais, morais e espirituais. A máxima fora da caridade não há salvação corresponde a um inalienável programa de trabalho no campo assistencial. Promover o serviço de assistência social espírita, assegurando as suas características beneficentes, preventivas e promocionais, conjugando a ajuda material e espiritual, fazendo com que este serviço se desenvolva juntamente com o atendimento às necessidades de evangelização. Tem também a característica e a necessidade da atividade de unificação, de união. O centro espírita é a unidade, a célula fundamental do movimento espírita, e como tal, não lhe é lícito ficar fechado em si mesmo, mas ao contrário, irradiar para fora do seu ambiente e ligar-se às outras instituições congêneres da sua comunidade. É o que Kardec sempre recomendou, a propósito da multiplicação dos pequenos grupos, os quais, abre aspas, correspondendo-se entre si, visando-se, permutando observações, podem, desde já, formar o núcleo da grande família espírita que um dia consorciará todas as opiniões e unirá os homens por um único sentimento de fraternidade, trazendo o cunho da caridade cristã. Fecha aspas. O trabalho de unificação do movimento espírita no Brasil consolidou-se a partir do Pacto Áureo, de 5 de outubro de 1949, e da instalação do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira em 1º de janeiro de 1950. Já falamos isso lá atrás, no começo das nossas abordagens, no início do nosso movimento aqui, né, através desses programas. E ele cresceu e se aprimora a cada ano, graças à ação intensiva e permanente de todas as instituições e entidades federativas, estaduais ou nacional. A união dos espíritas e a unificação do movimento tem na sua base células municipais, onde os centros espíritas se reúnem nos respectivos órgãos unificadores para a troca de experiências e a realização de programas comuns. Cabe assim ao centro espírita participar efetivamente das atividades do movimento de unificação. Conjugar esforços e somar experiências com as demais instituições espíritas de uma mesma localidade ou de regiões, de modo a evitar paralelismo ou duplicidade de realização. Com isso, ele se beneficia das experiências, das atividades e realizações das demais instituições, colabora com o desenvolvimento dessas instituições direta ou indiretamente e contribui para uma definição do movimento espírita perante as demais correntes. A opinião pública e os poderes constituídos. É necessário que haja a intenção dessa unificação, dessa busca, de um único ponto de consenso, um único ponto consensual, né, gente? As casas espíritas precisam começar a entender o movimento espírita. Dentro da projeção da sociedade, a casa espírita é um agente de mudanças. O centro espírita insere-se na sociedade, nela exerce significativa influência, cumpre a função, ele prepara o homem espírita em todas as faixas de idade para atender ao preceito kardeciano. Abrimos aspas. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos seus esforços que emprega para domar suas inclinações más. Fecha aspas. Esse homem renovado atuará na sociedade como agente de mudanças, concorrendo para resolver a própria questão social, que, para Kardec, está toda
no melhoramento moral dos indivíduos e das massas. A divulgação da doutrina espírita, além de projetar o homem na sociedade, compete ao centro espírita levar diretamente a mensagem da doutrina do Evangelho aos não espíritas por todos os meios de divulgação e comunicação. Hoje temos aí abertas tantas e tantas possibilidades de comunicações diretas e indiretas, e há necessidade dessa adaptação, há necessidade desse aprimoramento, de busca dessa tecnologia que está aí para ser usada com responsabilidade, com dinamismo. Dentro da questão dos serviços comunitários, ao promover o serviço de assistência social espírita, tanto material como espiritual, a Casa Espírita incorpora-se à vida da comunidade, coopera com o poder público e concorre para amenizar e minimizar os problemas sociais e o sofrimento dos menos afortunados. A atuação do Centro Espírita no âmbito dos serviços comunitários, por estar respaldada nos princípios da doutrina e do Evangelho de Jesus, merece o reconhecimento das autoridades e o incentivo e o apoio da sociedade. Esse é um compromisso que precisa ser colocado, precisa ser discutido dentro das casas espíritas, com as diretorias das casas espíritas, como foi falado, precisa haver mais união, mais integração. E esse compromisso doutrinário, né, a fidelidade à doutrina espírita, é necessário preservar o centro espírita. O compromisso do centro espírita e dos seus dirigentes é para com a doutrina, estudada e aplicada em consonância com o Evangelho de Jesus. A adoção de teorias e práticas exóticas, ou não afinadas com a simplicidade e a pureza dos trabalhos espíritas, compromete-lhe o objetivo e desorienta os seus frequentadores e assistidos. A simplicidade do centro espírita, considerando que grande número de pessoas que frequentam a casa espírita provém de religiões tradicionais, onde o culto exterior é um componente, o culto exterior é um componente de suas práticas. A simplicidade do centro espírita funciona como processo educativo e libertador, eliminando os condicionamentos mentais e os hábitos já arraigados ao longo do tempo. O papel do dirigente do centro espírita é de suma importância. Não há mais lugar no centro espírita para o dirigente autocrata, que se julga dono da instituição e se escuda, né? Se coloca atrás dos espíritos, né? E acabou virando uma espiritocracia para fazer valer a sua vontade. O dirigente espírita deve exercer uma liderança que seja aceita e consentida pelos seus liderados em face da sua autoridade moral e doutrinária. O dirigente é o guardião da doutrina e do centro espírita. E quando a gente fala de dirigente aqui, não é um. São todos aqueles que fazem a coordenação dos trabalhos, que atuam diretamente nos trabalhos, né? E essa conduta e vigilância resulta na preservação da pureza dos princípios doutrinários e o cumprimento das funções cabíveis dentro do que prescreve a doutrina espírita. Funções estas que devem ser colocadas dentro da direção das casas espíritas, no cumprimento dos deveres. Muitas concessões perigosas são colocadas sob a alegação de que os fins justificam os meios. Alguns dirigentes de centros espíritas, à guisa de atender às suas obras assistenciais, a construção ou ampliação de suas sedes, ou por motivos quaisquer, adotam às vezes diversas práticas perigosas que comprometem a pureza doutrinária e ferem a ética espírita. O serviço assistencial espírita
a recomendação contra esses procedimentos é incisiva. As entidades espíritas, na execução das suas atividades e manutenção de seus trabalhos, devem selecionar com rigoroso critério os meios de consecução dos recursos financeiros. É preciso redobrar a vigilância nas práticas doutrinárias mediúnicas, para que estas não venham a ser deturpadas pela infiltração de novidades externas, tais como orientalismos, sincretismos, modismos de uma forma geral, que constituem outras tantas concessões perigosas de dirigentes despreparados quanto ao conhecimento da doutrina espírita. Muitas vezes, começa a se abrir vertentes para agregar mais e mais público, vamos dizer assim. Então não é por aí, gente. Esta observação que nós estamos fazendo nesse programa de hoje é diretamente aos dirigentes e trabalhadores das casas espíritas. Dirigentes no que diz respeito à responsabilidade e à fidelidade doutrinária. Aos trabalhadores na necessidade de buscar conhecer o que verdadeiramente prescreve a doutrina espírita. Então, dentro desse resumo, a gente pode colocar a seguinte forma: o Espiritismo está aberto e vê tudo como necessidade. Porém, dentro do conjunto a que se refere a questão doutrinária, nós temos que ter conhecimento, adquirir e buscar as instruções que são dadas, que são colocadas dentro do que prescreve os livros doutrinários. Então é importante colocar a questão assistência social, é de fundamental importância. A comunicação é de fundamental importância. A arte, o esporte, tudo isso faz parte da questão social. Abre o movimento do social, traz a sociabilidade e, com isso, a humanização. Tenho conversado muito com outras pessoas, com muitas pessoas do movimento, da necessidade de se colocar e se abrir as casas espíritas dentro desse conceito. Hoje, a grande maioria, e eu digo assim com uma certa convicção, porque por muitos caminhos já andados, por muitas casas que eu conheço, a gente vê que a coisa está naquele trabalhinho eu falar assim, trabalhinho de uma forma respeitosa, né? Nada, mas é um trabalho de grandeza, muita grandeza. Mas não é só isso. Não adianta a gente abrir o espaço da casa espírita tão somente para o atendimento fraternal e espiritual. Isso é fundamental, esse é o primeiro passo e é necessário. Mas há necessidade de trazer o frequentador da casa espírita, aquele que vai lá buscar auxílio, dar esse auxílio da maior amplidão possível, com a maior amplidão possível, atendendo às questões sociais, trazendo o conceito da arte, do movimento da arte, da cultura, do esporte. Isso tudo faz parte da percepção do quanto nós estamos distante do ponto social. Muitas vezes anda-se quilômetros numa rua e a gente sequer levanta os olhos para dizer bom dia, boa tarde ou boa noite para as pessoas que vêm no sentido contrário de nós. Então, a questão social ela é fundamental na educação e para abrir também a mente de que o Espiritismo não está fechado dentro das 4 linhas de uma sala de passe, dentro das 4 linhas de uma sala de trabalhos de desobsessão. O movimento espírita ele está aberto dentro de um processo universal. É um sistema, é um conjunto de fatores que tem que ser trabalhados. A cada momento, a cada instante, a gente tem que estar percebendo e colocando isso de forma muito transparente. Esse
é um dos propósitos das casas espíritas, que hoje está ficando meio que de lado. Então vamos estar mais atentos a essa finalidade, vamos buscar mais esse conhecimento, vamos nos integrar mais como casas espíritas, cada um levando aquilo que tem para o outro, trocando essas informações, trocando tudo o que há de bom e percebendo que o que não está bom, o que não está certo, pode ser trabalhado na questão de transformação. E assim vamos chegando ao final do nosso bate-papo de hoje. Eu peço, inscreva-se, deixe aí o seu gostei, ative o sininho, compartilhe, ajude-nos na divulgação desse trabalho. E peço também que, na medida do possível, colabore conosco na participação ativa para que a gente possa manter esse trabalho com os nossos custos, com tudo aquilo que é necessário para se fazer cada vez mais o melhor, dando o melhor de cada um. Eu encerro agradecendo a Deus, o dom da vida, e a Jesus, os ensinamentos, emanando vibrações de amor e paz a todos quanto nosso pensamento possa alcançar. Vibremos por todos os companheiros de batalha, aos espíritos benfazejos, que nos servem de agentes esclarecedores, que revelam os meios e ampliam as condições para a nossa maior compreensão sobre a verdade da vida. Pelos doentes do físico e da alma, pelos suicidas, por todos que passam pelo sofrimento, para que tenham as bem-aventuranças, abrindo as mentes para a grandeza e a renovação de cada um. Vibramos ainda por todas as criancinhas que simbolizam a ingenuidade humana. Até a próxima semana, onde quer que estejamos. Um beijo no coração.